E hoje nós estamos recebendo a presença do vereador Jonathan Pagani, que está aqui presente no nosso estúdio. Primeiramente, bom dia, vereador. Seja bem-vindo à nossa nova casa, né? Nova casa do Bronca e da TV Alamanda. Olha, ficou muito bom, inclusive. Fico feliz pela recepção, pelo espaço. Bom dia, Elton. Bom dia a todos vocês que nos assistem aí. É um espaço maravilhoso, digno do telespectador vilenense. Parabéns, viu? Vereador, eu vou começar tratando já sobre esse assunto. O ano passado você travou uma briga com o prefeito e o ex-secretário de saúde, requerendo as tal das atas da reunião do Conselho da Covid. E aí parece que você inclusive entrou com um mandato de segurança, mas agora recentemente o prefeito resolveu liberar as atas. Ele liberou todas as atas, não liberou? Como é que foi essa situação, vereador? Nós entramos nessa empreitada, vamos dizer assim, né? Justamente para poder buscar transparência. Por quê? De onde nasceu tudo isso? De repente você que nos acompanha não sabe que atas são essas. Isso surgiu quando lá no começo as decisões dos decretos, do que abre, do que fecha, que naquele momento era tudo muito fervoroso, né? Isso precisava ser decidido. A legislação dizia o seguinte, que essas decisões precisavam passar pelo comitê. E o comitê se reunia justamente para decidir se o seu comércio ia abrir ou se o seu comércio ia fechar. Então isso era muito importante. Como eu fui designado para o comitê, eu tomei a decisão de, lá naquela época, pedir o acesso a essas atas para saber como de fato estava sendo feita essa tomada de decisão. Porque é importante saber a tomada de decisão que naquele momento resultaria, ou de repente, sei lá, na falência do seu negócio, ou enfim. Foi feito esse pedido, só que daí houve uma relutância muito grande por parte do Poder Executivo, não quiseram mandar as atas. Endossamos os pedidos, foi diversos pedidos, até que chegou o ponto, infelizmente, o ponto de judicializar, de ter que judicializar esse pedido. Porque o papel do vereador é fiscalizar, é trazer essa transparência para você. E criou-se esse imbróglio, né? Teve que judicializar, teve que entrar na justiça, fazer uma denúncia e tudo mais. Passado-se aí quase 8 meses, né? Daqui um pouco a gente vai fazer um ano, eles disponibilizaram 3 atas em setembro, salvo engano, no portal lá no Diário Oficial. Agora veja só, a pandemia durou, aí assim, ó, aquele momento de caos da pandemia, do abre e fecha, foi mais de um ano, foi quase um ano. Não teve só 3 reuniões. Afinal de contas, se você superficialmente buscar a quantidade de decretos que foram editados sobre abrir, fechar, flexibilizar, a cada 15 dias tinha uma parcial do governo do estado e do município sobre os casos, se houve progressão ou não. Lembra que fazia um cálculo de quantos contaminados a cada 15 dias? Então, de 15 em 15 dias, a legislação previa que o comitê deveria se reunir justamente para ajustar essas decisões. Olha, tivemos evolução, podemos abrir tal lugar. Olha, tivemos uma piora, temos que restringir. E tudo isso era tomado no comitê e deve ter ata, tem que ter ata. Então, a atual entrega dessas 3 atas, ela tem um motivo. Ela tem um motivo muito claro e ela tem um motivo muito objetivo. Eles querem extinguir o mérito do processo. Eles não querem que o juiz, que chega até o juiz para poder julgar isso aí. Por quê? Porque eles sabem que precisam de passar mais informações. Então você acha que, na verdade, eles estão querendo brincar com o Poder Judiciário e brincar com a opinião pública? Na verdade, eles estão tentando justamente isso aí. Eles estão usaram um instrumento... Porque, veja só, se essas atas... Reflita comigo aqui, você telespectador. Eu pedi isso em fevereiro para março. Se essas atas realmente existissem, por que ele foi entregar em setembro e não entregou em março? É uma reflexão muito simples. Agora, se agora que está indo próximo o processo, está próximo de ir para a mão do juiz, para que o juiz possa conceder essa decisão, já foram impetrados recursos e tudo mais, simplesmente as atas aparecem para quê? É uma clara estratégia para dizer, jurídica, para dizer antes do julgamento, falar, ó, encerra-se o processo por extinguir o mérito. O que é extinguir o mérito? Já atendeu o objeto. Mas não atendeu o objeto. Não atendeu o objeto. Porque colocaram 3 atas, né, de uma quantidade imensa de reuniões que foram feitas, de decisões que foram feitas, quase 6, 7 meses depois,
Entendeu? Por que isso? Na sua opinião, você acha que não houve outras atas? Na verdade, se reunia? Ou você acha que dentro dessa discussão dessas atas, houve conversas delicadas e ele ainda está tentando esconder essa situação? Na sua visão, de acordo com o que você entende, o que você acha que está acontecendo? Olha, quando eu iniciei essa fiscalização, porque assim, para você, eleitor que nos assiste, para você, cidadão que acompanha aqui o programa, o principal papel do vereador é esse, é fiscalizar, é garantir que os seus recursos sejam bem aplicados, é garantir que a estrutura do poder público funcione corretamente para que você tenha que ser atendido, é para garantir que as decisões, inclusive quando foi em pandemia, elas sejam decisões assertivas, de acordo com a lei, que não venha prejudicar você ou favorecer alguém pessoal, né? Então, o que eu vejo, Elton, nesse sentido? Eu vejo o seguinte, olha, quando eu fiz esse pedido, eu queria realmente saber por que aquelas decisões estavam sendo tomadas. Quem era que estava tomando, de fato, aquelas decisões? Porque, na época, o prefeito dizia o seguinte, olha, não sou eu quem estou tomando essa decisão. É o comitê. Ele sempre se referiu ao comitê. Sim, inclusive a assessoria de comunicação sempre se manifestava dizendo que aguardava as decisões do comitê. Exatamente. Aí agora, e a nossa pergunta é, de fato era o comitê? As decisões, os prejuízos, toda essa situação que aconteceu, atendeu de fato o requisito da lei, né, que de fato tinha realmente que ser o comitê? Porque há momentos na história que nós não podemos tomar decisões unilaterais. De fato, nós precisamos ouvir um colegiado. E burlar isso por uma vontade própria pode gerar prejuízo para muita gente. Então esse é um papel genuíno de fiscalização para entender o processo das coisas, para que você, cidadão, naquele momento não fosse prejudicado e que também para que no futuro, se acontecer novamente situações como essa, nós tenhamos um procedimento mais aperfeiçoado. Você acha que o ex-secretário que surgiu como Fênix e morreu como Fênix também, da cinza veio e da cinza voltou, porque o homem foi exonerado, teve aquele negócio e de repente sumiu, né? Ninguém mais sabe dele, parece que nem existiu na administração Eduardo Japonês. Você acha que ele tomava as decisões, ou era o próprio prefeito, ou eles interferiam ou escondiam, porque quanto mais caos implantado, mais dinheiro vinha também, né? Tudo isso, exatamente, tudo isso são dúvidas que nós suscitamos naquele momento e o pedido das atas era justamente para poder entender essa situação. Se de fato o que estava acontecendo, a verdade por trás de todas as coisas, né? Porque se você quer saber a verdade por trás de todas as coisas, assim, esse é o trabalho do vereador, é abrir e mostrar para você, é o que a gente faz nos nossos canais de comunicação. E de fato, o antigo secretário teve uma ascensão, né? Óbvio, não foi fácil para nenhum secretário a pandemia, só que a gente sentia que não tinha decisões colegiadas. As decisões eram unilaterais. Agora, o porquê disso? Por que a decisão é única? Era assim, naquele momento que não poderia, se ela estava sendo, envolvia recurso, envolvia pactuações com o governo do estado, envolvia convênios com o governo do estado sobre UTI. Por que dessa decisão? O que motivava essa decisão unilateral? Ou até mesmo porque, lembra que eu fui inserido no comitê e depois fui retirado logo em seguida? Quando eu pedi as atas, eles me retiraram. Por quê? Que ameaça essas atas representavam naquele momento, essas decisões representavam naquele momento, né? E outra coisa, mais importante de tudo, o legislativo, na sua função de fiscal, ele tem a sua atribuição constitucional de obter a informação. E levar isso adiante é garantir para que no futuro não aconteça a mesma coisa. E por falar nisso, vou agora puxar essa sua brecha, já que você trouxe a questão da atribuição legal. O que está acontecendo entre Poder Executivo e Poder Legislativo atualmente na casa, nesse momento, cenário? Porque eu estou vendo a vereadora Vivian, a todo momento, ela está clamando, ela parece uma desesperada atrás de atenção do prefeito, porque justamente parece que a todo momento ela fala, você consegue falar com o prefeito, pede para o prefeito falar. Está blindada as informações mesmo ou não está? O que está acontecendo? Vocês estão tendo acesso, não estão tendo? Porque assim, eu vejo a casa dizer muito essa falta de acesso à informação
do Executivo, quando a legislação da Constituição diz que tem que ter. Exatamente. Isso é uma pergunta extremamente interessante, porque assim, nós precisamos, a política ela está em todos os lugares, né? E a boa política precisa estar em todos os lugares. Afinal de contas, é a rua que você anda, é o hospital que você frequenta, é a escola que seu filho estuda, e essas decisões são tomadas pelo Poder Executivo em conjunto com a Câmara. A Câmara, veja só, o prefeito, ele administra junto com os secretários, mas ele governa junto com a Câmara. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que as decisões dos projetos, os projetos de lei orçamentária, os projetos que o próprio PPA, os planejamentos urbanos, o Código de Obras, que inclusive está na Câmara, todas essas decisões passam pelo Poder Legislativo. Então, a Câmara governa junto com o Poder Executivo nesse sentido de aprovar, balizar. O que acontece hoje? Assim, isso na verdade é muito triste. O que está acontecendo hoje no município de Vilhena é que o prefeito Eduardo Japonês, ele se blindou, né, num mau sentido, ele fechou as portas do Poder Executivo para o diálogo, né? A gente tem a sensação, eu particularmente sou muito objetivo em dizer isso, para você, eleitor que nos assiste, para você, cidadão, em dizer o seguinte, quando você nos traz uma demanda, o Habite-se, por exemplo, que tá um caos, prejudicando o comércio, quando você nos traz uma demanda, você quer que nós elaboramos medidas e decisões para resolver esse problema. Quando o Executivo ele simplesmente fala bem assim, a Câmara não importa para mim, eu não gosto de vereador, eu não me interesso pela opinião do Poder Legislativo, ele está dizendo para você que ele não se interessa indiretamente para a sua opinião. Por quê? Porque você elegeu o vereador. A Câmara é a representação do coletivo. Então, quando você nos traz uma demanda da sua rua, do seu bairro, e nós pegamos essas informações, sejam elas as mais complexas ou as mais simples, e levamos para um Poder Executivo que olha e fala bem assim, eu não me importo com você, eu não quero dialogar com a Câmara, ele está simplesmente travando o município mesmo. Porque as coisas precisam passar pela Câmara. O Eduardo não vai na Câmara. Ele não conversa com os vereadores. Ele não tem o mínimo interesse em dialogar para resolver os problemas. Quando você tem um problema em casa, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu amigo, você senta frente a frente com ele e fala o seguinte, vamos conversar. Vamos resolver o nosso problema. O Eduardo não faz isso. Eu não sei se é orgulho, eu não sei se é vaidade, eu não sei se é ego, eu não sei, eu não consegui entender ainda. Isso gera um grande prejuízo para a democracia e para o município. Porque, por exemplo, o Código de Obras, Elton, é um grande problema hoje a questão do Habite no município de Vilhena. Eu vou fazer o seguinte, vereador, eu vou segurar, vamos para o intervalo comercial, já nós falamos sobre o Código de Obras e outras situações que envolvem. Enquanto isso, se você quiser mandar sua pergunta no 984004810, você pode mandar. Eu vou para o intervalo comercial e já nós voltamos com a presença do vereador Jonathan Pagani no Bronca Livre. Pode interagir, mandar a sua mensagem ou a sua pergunta. Vereador, antes de ir para o intervalo comercial, nós falávamos da questão do Código de Obras do município, que você trazia essa discussão, e obra não é problema não. Eu escutei esses dias me falarem que a administração do Eduardo Japonês era 5 em 50 anos, né? Igual ele está aqui nem aqui JK, né? Foi a melhor dos últimos 50 anos, eu escutei. Então tem problemas na questão de obras ou está tudo certo? 50 em 5 aí vai depender para quem, né? Se aos olhos do administrador, se é aos olhos do amigo do administrador ou se é aos olhos do cidadão. A relação do Código de Obras, e aí quando a gente estava envolvendo justamente esse debate sobre a importância de existir um diálogo com o Poder Executivo, é porque é o seguinte, o Código de Obras entrou na Câmara, né, para quê? Justamente para validar e tentar resolver a burocracia do Habite, do alvará. Hoje a gente tem uma evasão de divisa muito grande. O que é isso? Muita gente não construir fora, os construtores daqui, e não fazer negócio fora por causa dessa demora. Então tudo isso a gente moderniza com a legislação. O que eu quero dizer com isso? Manda-se um projeto para a Câmara e agora a Câmara vai ouvir os agentes, que é o construtor, o engenheiro, todo mundo, para fazer as emendas necessárias no ponto de vista dessas representatividades.
entendeu? Quando aí, depois de feito isso, as emendas, as alterações, precisa de um diálogo com o Poder Executivo para balizar. É possível a gente mudar dessa forma? É possível a estrutura do Poder Executivo se modernizar para atender essa necessidade do cidadão? Aí a gente constrói uma Vilhena de fato para o futuro. Agora, você simplesmente chegar numa casa legislativa com 13 vereadores e você não vai lá, ele não vai lá, e dizer o seguinte, olha, eu não me importo com nenhum de vocês, ele está simplesmente dizendo o seguinte, olha, então quando vier as necessidades do povo aqui para vocês inserirem nos projetos de lei, eu vou vetar lá em cima porque eu não gosto de vocês. Como é que tá, principalmente, essa discussão? Porque eu tenho recebido muita gente reclamando justamente dessa questão do Habits para até constituir um alvará, né? Tem muitos micro ou MEIs que precisam de documentos, precisam do tal do Habits para conseguir o alvará. E aí, agora esses dias eu vi uma matéria da prefeitura, inclusive, dizendo que a cidade cresce, não sei quantos mil novos CNPJs foram criados, é a cidade que mais cresceu e nós sabemos desse impasse burocrático que está acontecendo. E isso não é... Eu escuto bastante isso dos construtores e principalmente de alguns que estão tentando abrir empresas. Parece que tinha sido publicado um decreto flexibilizando essa possibilidade da abertura do alvará, independente do Habits, mas parece que voltou a travar de novo. Como é que está essa situação? Nós não podemos fechar os olhos para o problema. E o que eu sinto muitas vezes do Poder Executivo, óbvio, não estou dizendo que ele vai ter que assumir, vai olhar assim, vai dizer, olha, existe esse problema. Mas é ter a responsabilidade de aceitá-lo. O que é a responsabilidade de aceitá-lo? É curioso, né? Uma situação, por exemplo, aquela situação que aconteceu na cozinha do hospital, não sei se você lembra, lá da fiscalização que eu fiz. Por exemplo, o que é aceitar o problema? Eu falei, olha, a cozinha está em maus estados. Aí eles foram lá e falaram da comida. Mas eu não tinha falado da comida, eu tinha falado da cozinha. A comida é diferente, eu estou falando da estrutura da cozinha. Muitas vezes o que eles fazem? Aí essa situação, olha, de fato, eu inclusive recebi reclamações de pessoas que estavam tentando abrir o seu MEI e eles estavam pedindo o Habits, mas o cara estava abrindo o MEI para trabalhar como parceiro para uma outra empresa. Então o endereço dele era apenas fiscal, a casa dele. Eu coloco como endereço fiscal e vou ser colaborador de uma outra empresa, que é o que acontece muito, barbearia, metalúrgica, isso está acontecendo muito hoje no nosso município. E aí estão pedindo Habits desse cara. Mas esse cara não vai, de fato, ele não vai ter Habits, assim como o restante dos 90% das casas no município e dos empreendimentos. Precisamos resolver esse problema? Precisamos, mas não vamos resolver um problema criando outro. Então, eu apresentei, inclusive, uma lei de liberdade econômica, onde os alvarás, onde empresas de baixo e médio risco não vão precisar mais de alvará, que é o mesmo decreto do governo federal, só que eu trouxe regulamentando aqui para o município. Barbearia, cabeleireiro, manicure, pedicure, mais de 300 atividades de baixo risco não vão precisar mais de alvará, graças à lei de liberdade econômica que nós protocolamos aqui no município. Vai aprovar provavelmente até o final desse ano. Isso é uma medida para resolver esse problema. Entendeu? Não simplesmente ignorá-lo e falar que, estamos crescendo, mas estamos crescendo porque o empreendedor está ralando mais. Agora, se você der mais espaço, mais liberdade para ele consegue se desenvolver melhor. Vereador, outra queixa que eu recebi, que envolve essa questão fiscal e tributária do município, que deveria ser regulamentada, é que, por exemplo, os profissionais da área médica estão pagando, por exemplo, o psicólogo paga lá R$ 240 de SSQN. E o médico também paga os mesmos R$ 240 de SSQN. E nada contra, mas nós sabemos que um psicólogo movimenta aí 6, 7 mil reais no máximo, 10 mil, vamos dizer, e nós sabemos que tem médico que ganha 10 mil reais no dia. No dia, exatamente. Essa é uma outra situação que, assim, a gente precisa... Eu sempre digo o seguinte, o prumo, quando ele começar a pender, você enxerga que algo de errado não está certo. O que eu quero dizer com isso? É porque é o seguinte, o que é a justiça? Né? O que é ser justo? Ser justo é aplicar as medidas para os iguais perante as suas desigualdades. Né? Isso que é justiça.
E é justamente isso. Eu já recebi essa reclamação várias vezes também, só que isso precisa partir do Poder Executivo. Por que isso precisa? Porque você não pode fazer um contra-projeto? É uma iniciativa estrita do Poder Executivo. Anteprojeto, né? É, anteprojeto, sim, com certeza. Isso poderia apresentar um anteprojeto. Mas o projeto em si, a apresentação do projeto em si é discricionário do Poder Executivo. Mas é porque muitas vezes não quer mexer. Porque para ser justo, você precisa ser contundente. Há um medo, por exemplo, de que a classe médica... Porque a maioria que está na rede privada está lá dentro da rede municipal. A maioria, né? Tem alguns que já saíram, né? Mas a maioria está lá dentro da rede municipal. Há um medo deles fazerem uma operação tartaruga, uma paralisação lá dentro e a coisa começar a desandar o controle da saúde pública juntamente aliado à esfera privada? Eu acredito que, assim, são essas relações, né? E a gente sabe, eu tô aqui para ser honesto com você, eu tô aqui para deixar isso muito transparente para você. Não vou ficar desviando conversa, porque para não se indispor. Eu acho que nesse caminho não vai resolver nada no Brasil e nem no nosso município. Eu acho que existe sim esse receio eu vou aumentar aqui o SSQN do médico, ou eu vou reduzir o do psicólogo. Você tem duas opções, né? A prefeitura eu estou citando psicólogo, sim, mas tem fisioterapeuta. Sim, muitas atividades econômicas. E a gente precisa ter isonomia. Isonomia é o quê? Aplicar as medidas iguais dentro das suas desigualdades. Mas onde acontece isso aí? Aí você tem algumas entidades que estão de classe, né? E aí é o corporativismo, que tem mais influência, que tem mais peso, que exerce mais pressão. Mas aplicar justiça e igualdade é se eximir e tentar se isolar o máximo possível dessa pressão. Porque senão você vai continuar sendo injusto. Você vai ser injusto. Você vai ser injusto com os outros. Então, assim, é necessário olhar, é importante a sua cobrança enquanto profissional, as entidades de classe, é importante que façam que estão se sentindo injustiçadas, que tragam sim essas injustiças, dos psicólogos, dos enfermeiros, enfim, né? Pra gente começar a criar esses mecanismos também para reverter essa situação, porque senão fica e vai empurrando. Vereador, eu vou trazer um assunto agora que ganhou destaque na semana passada, que inclusive levou alguns empresários a terem uma rejeição, inclusive ao seu posicionamento. Nós sabemos que o comércio não vai bem, obrigado, ele não vai bem, é diferente do vai bem. O comércio não está sentindo os efeitos pós-pandemia principalmente. Havia o projeto de lei da decoração de Natal, que foi concebido de uma forma... parece que intempestiva ou de não planejada por parte da prefeitura, mas que beneficiaria uma grande parte da classe econômica se assim fosse realizado, porque movimentaria principalmente essa reta final de ano do comércio, seja da prestação de serviço, seja dos comerciantes e assim por diante. Você fez um posicionamento contrário a esse recurso, a aplicação desse recurso, baseado num ponto de vista. Você acredita que até que ponto foi benéfico o seu posicionamento para a questão do recurso público ou não para uma questão econômica geral? Olha, eu fui bem objetivo nesse posicionamento, inclusive ainda mantenho o meu pensamento. O grande problema do poder público e do pensamento em relação ao poder público são concessões. O que são concessões? E eu digo concessão de um modo empírico. Conceder. Exceções. Vou abrir exceções. Nós temos já, entrando aí para o 3º ano de gestão do prefeito Eduardo Japonês, e nós temos aí outras gestões do passado e tudo mais, né? Até quando nós vamos abrir exceções para que gastos sejam, esses gastos inconsequentes, que quando eu quero dizer inconsequente, eu quero dizer o seguinte: Cacoal investiu 400 mil para fazer a sua iluminação de Natal. Cacoal tem a mesma quantidade de habitantes que aqui. Amazonas, que é 3 vezes maior, muito mais, não sei quantas vezes maior que o município de Vilhena, investiu 1,5 milhão. Umas cidades do Rio Grande do Sul
que tem 6 vezes mais do que Vilhena, tem quase 500 mil habitantes, que eu estava verificando depois, investiu 1,5 milhão também, que foi aproximadamente nosso valor. Então, até quando nós vamos abrir essas exceções para que o dinheiro público seja aplicado de forma incorreta, tentando criar justificativas, mesmo que elas sejam importantes, porque eu entendo que o comércio precisa. O que eu sugeri, inclusive, quando eu votei o contrário? Eu falei bem assim, pega esse dinheiro, você pode gastar até 2 milhões. Quer gastar 2 milhões? Então gasta 2 milhões. Mas você compra para que o ano que vem você reutilize e para que você comece a fazer iluminação de Natal em novembro e não no dia 20 de dezembro. Porque daí você gasta 1,4 milhões de reais, fica 10 dias, pega, leva tudo embora e no ano que vem você tem um gasto maior. Eu entendo a necessidade do comércio, dou legitimidade sim para o comércio, mas eu acredito que nós também temos que olhar para o dinheiro público e também para a situação a longo prazo. Por quê? Ele entra, a empresa vem para cá, pega esses 1,4 milhões, coloca e leva embora. Não era garantir que seria na verdade abriu-se o orçamento, ia para licitação. Embora parece que acho que tem 2 ou 3 empresas que teriam condições de atender esse pedido devido à urgência, né? O projeto, na verdade, ora apresentado, e na reunião das comissões, os agentes do Poder Executivo já haviam dito isso, eles falaram o seguinte, olha, foi 700 mil e depois veio com um projeto de 1,4 milhões, porque eles já tinham... porque parece que os vereadores quiseram incluir outras coisas, né? Isso que aumentou. Ou parte dos vereadores, né? A minha opinião sempre foi essa nesse sentido, né? Mas eu acho que alguns vereadores, de fato, proporam aumentar algumas avenidas, mas acho que na intenção de redistribuir o recurso, né? Não no caso de contratar mais. Para resumir a situação e para sintetizar, eu acredito o seguinte, quando nós pensamos em planejar, né? Quando nós de fato estamos olhando para o empresário, estamos olhando para a cidade, para o comércio, para o dinheiro público de um modo geral, a gente precisa construir uma decisão embasada em vários pontos, né? Em vários pontos. O que é melhor para o agora e o que é melhor para o futuro, né? Porque o que pode ser melhor para o agora pode ser muito ruim para os próximos 3, 4, 5 anos. Inclusive eu disse, cara, compra para a gente ter isso. Será que daria tempo? Não daria ir para alugar e instalar. O valor, eu não achava ele interessante para alugar, entendeu? Aí não daria tempo. O Natal existe desde quando? O dia 25 de dezembro. Mas aí nós temos um problema sério, né? Aí é Brasil. Entendeu? Aí é Brasil. E aí a gente não, eu penso que a gente não pode sacrificar o dinheiro público pela ingerência do Poder Executivo lá. Porque daí ele fala o seguinte, então vamos colocar 5 milhões aqui, vamos alugar. E o ano que vem a gente não se importa, não faz tudo. Por quê? Porque o dinheiro não sai do bolso do administrador. O dinheiro sai do bolso de todo mundo. Então é necessário ter essa cautela. Esse é um viés. Acredito que era importante ter, mas eu acho que a gente não pode fazer as coisas a todo custo com recurso público. E assim, tem várias outras questões que melhoram o comércio também, muito mais do que nesse ponto. Vereador, mas deixa eu só, aí eu vou trazer, eu sei que não foi o seu posicionamento, mas eu senti assim, Elton, e aí eu não sei se você vai querer falar pela casa ou você deve falar por você mesmo, mas o que eu senti? Que você defendeu o ponto de vista da questão da locação, mas eu percebi lá dentro dos diálogos e discursos que os vereadores queriam muito mais a bênção do prefeito, que o prefeito... Se o prefeito tivesse ido lá conversar com os vereadores, parece que os vereadores iam aprovar e não tinha essa preocupação com o recurso público. Na verdade, era mais um negócio assim, vem aqui, prefeito, falar com a gente. Era isso que eu percebia, não era uma preocupação com o dinheiro, mas uma preocupação mais de atenção do que dinheiro. O que acontece? Quando projetos como esse entram em pauta, você tem vários lados da história. Né? Você tem o que eu quero dizer com vários lados da história? Você tem, obviamente, alguns empresários que querem que isso aconteça. Você tem a população do bairro, do bairro, por exemplo, do Cristo Rei, ou do empreendedor da Melvin Jones, que talvez ele não queira isso, talvez ele queira outra coisa, talvez ele queira resolver o problema do alagamento. Então você tem vários agentes nisso. Quando eu acredito, aí eu vou falar por mim, mas talvez isso possa traduzir um pensamento da Câmara, que era o quê?
Quando o executivo entra com um projeto como esse, que a gente tem uma quantidade imensa de opiniões na sociedade, porque a casa é uma casa representativa, ela representa o comércio, ela representa o morador do bairro, ela representa o médico, ela representa todos. E quando você tem esse conjunto de opiniões, eu acho que a vinda do Poder Executivo é para que nós possamos colocar essas opiniões na mesa e chegar num consenso para que a coisa acontecesse. Que é o seguinte, porque daí o Poder Executivo ele manda e fala bem assim, ou você faz desse jeito, ou eu não tô nem aí. E aí a coisa não acontece. Então, o meu ponto de vista particular, e aí a gente volta naquela questão que é a questão do prefeito ir na Câmara, ou pelo menos abrir esse diálogo, é o seguinte, vamos fazer o Natal, mas vamos fazer desse jeito. Porque esse agente da sociedade não concorda desse jeito. E se eu estou aqui para representá-lo, eu preciso manifestar esse posicionamento e preciso fazer com que ele seja efetivado. Que é compra, aluga, diminui o valor, distribui as avenidas, né? A falta do diálogo dele é para que a gente faça acontecer, mas faça acontecer também de uma forma com que as entidades que querem ser representadas estão opinando naquele momento. É difícil, né? Bom dia, Elton. Eu vou só agradecer aqui, ó. Parabéns pelo sério programa Bronca Livre, é o programa do povão, também pelo nível dos assuntos e convidados. Não vou adjetivar o Pagani, simplesmente digo, é muito inteligente e corajoso. Um abraço. Silvio Toledo, obrigado, professor Silvio. Respeito muito, né? Um abraço, Silvio, obrigado pela participação aqui no programa, né? Muito legal, inclusive, passar aqui, fazer essa transparência, é muito bacana. Parabéns ao programa, viu? Vereador, eu vou encerrar o papo, né? Não vou te colocar mais em fogueira, não. A gente segura as fogueiras para mais uma próxima rodada. Eu acho que você recentemente entrou em uma outra discussão bem endossada, que é em relação ao orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura. Exatamente. E nós vamos trazer você para falar mais sobre isso aqui no programa Bronca Livre. Do mais, quero agradecer a tua presença e dizer que o programa está de portas abertas para sempre que o vereador assim precisar. Fico feliz, Elton. Agradeço de coração o espaço. É importante a gente, a imprensa, de um modo geral, ela compõe, na sua essência, uma função social extremamente importante para a sociedade. Porque é ela que leva a informação, é ela que leva, que é esse acesso que muitas vezes você que está em casa não tem, fica confuso, não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo, e aí diz respeito ao futuro do seu filho, ao futuro de sua casa, dos seus empreendimentos. Então, esse papel da imprensa é extremamente importante, é importante que vocês engajam, interajam, participem, estejam aqui no programa, para também dar força e audiência para vocês. Estou à disposição do programa, não tenho problemas nenhum com nenhum assunto, sobre nenhum tema, tenho liberdade, por quê? Porque eu já entendi a minha essência, o meu propósito e a minha identidade. E quando eu entendo isso, eu posso passar para você não o que você quer ouvir, mas o que é e o que tem que ser. Talvez seja o que um quer ouvir, talvez seja o que o outro não quer ouvir, mas o que é. E a verdade nunca deixa de ser verdade, independente de quem quer ouvi-la, né? Na Secretaria de Agricultura estamos fazendo isso, na Secretaria de Saúde, no Paço Municipal de um modo geral. Vou trazer, vou mostrar e vou ser transparente da forma possível. Talvez nós não vamos concordar com tudo, mas o importante não é a quantidade de discordância que nós temos, mas a quantidade de vezes que nós conseguimos chegar num consenso para melhorar a nossa cidade. Agradeço o espaço, agradeço você que nos assistiu, estamos sempre à disposição no gabinete.